Caçadores de Destinos. Patrocínio China Park Eco Resort. Lugar de gente feliz. Olá, sejam bem-vindos ao Caçadores de Destinos. A nossa temporada especial Verão nas Cidades Excelentes chega hoje aos municípios de Linhares e Colatina para contar verdadeiras histórias de superação. Há 10 anos, mais precisamente em novembro de 2015, o Espírito Santo viveu um dos momentos mais difíceis da história. A lama do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, desceu por centenas de quilômetros do Rio Doce, impactando dezenas de cidades e milhares de pessoas aqui no estado também. Hoje o nosso roteiro começa exatamente aqui, onde o rio encontra o mar, para mostrar como o turismo vem ajudando a deixar esse passado realmente para trás. Os dias de lama correndo pelo Rio Doce se transformaram em meses e anos de prejuízos. O comércio caiu, a pesca parou, o turismo sumiu. Uma década depois, as cidades afetadas estão começando a virar essa página da história. Com investimentos para reparar os danos causados e com o resgate e o fortalecimento da natureza, da cultura e da identidade de cada lugar. O objetivo agora é muito maior, né? Não é só recuperar danos, é trabalhar também para melhorar a autoestima da população, motivá-la a empreender, criar um ambiente empreendedor, melhorar a infraestrutura dos municípios e também das regiões atingidas, e para isso nós precisamos fazer os investimentos adequados, né? E por falar em investimentos, para chegar até aqui, passamos por uma obra que está sendo feita com recursos oriundos da Secretaria de Recuperação do Rio Doce, em parceria com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, o DR. É a pavimentação da rodovia S010, no trecho que liga Vila do Riacho, em Aracruz, à Regência, aqui em Linhares. O mesmo está sendo feito na ligação entre o centro de Linhares e o distrito de Povoação. Aqui na Vila de Regência, reconhecida oficialmente como Reserva Natural do Surf entre as 4 do Brasil, a lama não apagou a alma da comunidade. Isso é fundamental nesse processo de reconstrução. Há 55 anos de pesca, de rio e mar, dono de barco, criei 9 filhos. A educação que eu dei a eles foi tirando tudo, foi da pesca. Eu tenho orgulho de falar isso como pescador profissional e pela tragédia que nós tivemos, que hoje eu não poder pescar. Porque até desde quando essa tragédia teve aqui, que foi a maior tragédia do Brasil, eu como pescador profissional, não botei o pé no mar mais. Então eu digo para vocês hoje, a maior tragédia do mundo, quem sofreu, mais foram os pescadores. A Fundação de Regência, a memória de Caboclo Bernardo e o icônico farol, a famosa carebada, a Casa do Congo e o som dos tambores contam uma história, esta sim, que merece ser lembrada, preservada e revisitada. Regência, uma comunidade tradicional pesqueira. Daqui a comunidade surgiu como um quartel. Aqui também é terras de herói como o Caboclo Bernardo.
Bernardo José dos Santos nasceu em Regência, era pescador, vivia da sua vida pacata, até que no dia 7 de setembro de 1887, um navio da Marinha que mapeava a costa brasileira saiu do Rio de Janeiro e estava com destino a Abrolhos. Quando, na foz do Rio Doce, ele se chocou com um banco de areia no dia de tempestade muito forte. Na praia, um pescador observou aquele naufrágio e avisou a comunidade inteira que se mobilizou para ir para a praia salvar aquelas pessoas. O único que teve a coragem de amarrar uma corda na cintura e se jogar no mar foi ele, Bernardo José dos Santos. Chegando ao navio, ele amarrou essa corda lá num barquinho chamado Scanler, que é um barquinho de apoio, e com esse Scanler, no vai e vem, ele trouxe 128 vidas do navio da Marinha até a praia. Por esse ato bravio, ele foi levado para a corte no Rio de Janeiro para ser condecorado pela princesa Isabel. As memórias e a cultura local também são eternizadas bem aqui. Aqui, nessa primeira sala, a gente pode conhecer um pouco da história do farol, um pouco da história de construção do território brasileiro. A gente está numa foz tão importante para a história do Brasil quanto a foz do Rio Amazonas no norte ou do Rio São Francisco no nordeste. A gente tem um pouco da história das tartarugas. Nessa sala a gente tem um pouco da cultura da vila. Então a gente fala do Congo, fala da religiosidade, fala da nossa ancestralidade, das benzedeiras, do carnaval, das parteiras, da pesca. O Congo faz parte da identidade de Regência e, graças às famílias da vila, é passado de geração em geração. A cultura do nosso Congo é um evento, uma cultura muito grande para nós, não só para a cultura de Regência, entendeu? A todos os lugares do nosso estado, entendeu? De Linhares, Aracruz, São Mateus, tudo quanto é lugares do nosso estado tem uma parte da nossa cultura que leva um pouquinho da nossa cultura aqui de Regência, entendeu? Eu sou Davi, sou morador e nativo aqui da comunidade de Regência, tenho 18 anos, desde que me entendo por gente, brinco Congo, né? Desde que eu me entendo por gente, sempre soube bater o tambor, raspar o canzá. O Congo, assim, para mim, não só para mim, mas para a minha comunidade, é uma coisa muito importante porque é uma coisa que reafirma a nossa identidade, entendeu? E as tartarugas? Essas lindezas que fazem do nosso mar a casa delas são um ícone de Regência. Carebada é um termo que era usado antes, onde as populações nativas iam à praia para abater a tartaruga, né? Que era um produto de consumo. E aí, hoje esse termo ele teve uma ressignificação. Então, careba é o nome nativo da tartaruga marinha aqui nessa região norte capixaba, somente. Então, o termo carebá é ir à praia, ver a tartaruga desovando e fazer a conservação dela. Regência e povoação são territórios simbólicos do desastre ambiental de Mariana e também símbolos de resistência. Aqui, o turismo é memória, geração de renda e identidade. E para entender melhor como esse território se conecta, nós vamos agora pelo caminho mais antigo de todos, o próprio Rio Doce. Aqui onde nós estamos passando, no Rio Doce, é onde eram as casas, né? Uma enchente na década de 20 destruiu essa parte de Regência e levou as casas todas para o mar. E aí a vila de Regência começou a crescer para trás da igreja. Então na frente da igreja só tem a vegetação. Ficou como um amuleto protetor da comunidade, né? A comunidade começou a crescer para trás da igreja.
As amêndoas do cacau, ela passa por uma torra, né? Essa aqui foi uma torra no forno, de casa mesmo. Veja que ela consegue sair rapidinho, ó, a amêndoa pura. E essa daqui é uma amêndoa já torrada na estufa. A prensa da amêndoa desse jeito aqui, ela solta uma manteiga, né? Que a gente chama essa manteiga, a gente aproveita essa manteiga para fazer o chocolate branco. Já essa parte mais preta ela é utilizada para fazer o chocolate que a gente come na Cacau Show, no Espírito Cacau, que é o chocolate preto, né? Esse daqui é o mel de cacau. É um privilégio trazer o turista aqui nessa ilha de cacau e poder utilizar o próprio fruto como um copo para beber o mel de cacau, que é uma bebida super energética, feito pelo Regência Mel de Cacau. A região reúne atributos singulares que, aliados a políticas públicas, participação comunitária e investimentos sustentáveis, podem gerar emprego, renda, autoestima e, claro, atrair cada vez mais visitantes, fortalecendo o turismo. Está aqui no Rio Doce, no encontro do rio com o mar. Aqui ao nosso lado direito aqui a gente tem Regência, a Vila de Regência, a Vila de Povoação do lado esquerdo, dois grandes balneários de Linhares. E a gente tem resgatado muito a questão do turismo. A gente tem atrativos como Tartarugas, o Congo, a Folia de Reis, o Fubica, o Fanfarra, as festas tradicionais que acontecem não só no verão, mas durante o ano. E em parceria com a SERD, em parceria a Prefeitura Municipal de Linhares com o governo, tem feito obras estruturantes para estar resgatando esse turismo aí com qualidade aqui e dando essa visibilidade tão importante para um local tão importante que a gente tem aqui no estado do Espírito Santo. Ao fortalecer o turismo, uma cadeia inteira formada por hospedagens, bares, restaurantes, guias e artesãos, entre outros empreendimentos, é beneficiada. Isso ajuda a distribuir renda e a fortalecer as comunidades e as pessoas que fazem parte delas. E com este espetáculo da natureza, a gente pode dizer com certeza, existe vida no Rio Doce. O Caçadores de Destinos volta já. Não saiam daí, porque no próximo bloco nós vamos visitar uma lagoa que é a maior do Brasil em volume de água doce e a segunda maior em extensão territorial. Até já! Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. O Caçadores de Destinos está de volta e, como prometido, aqui está ela, a Lagoa Juparanã. Aqui em Linhares, este cenário espetacular até parece mar, mas é lagoa. E não à toa foi chamada de Juparanã, palavra do tupi que significa mar de água doce. Esta é a maior lagoa em volume de água doce do Brasil e a segunda maior em extensão territorial. Ela tem 26 quilômetros de comprimento e chega a 5,5 quilômetros de largura em alguns trechos. É tão grande que banha até os municípios de Rio Bananal e Sooretama. Às margens da Lagoa Juparanã surgem praias de areia fina, branquinha, águas cristalinas, ideais para a prática de esportes náuticos e para curtir em família. No entorno da lagoa existem propriedades particulares como esta, chamada de Praia Três Pontas, que recebe visitantes. Desde criança que meu pai tem essa propriedade. Com 7 anos eu tenho lembrança de estar aqui, né, descendo aquele morro
com o braço aberto como se estivesse voando, descendo correndo e levando bronca para a gente não cair, né? Então, há mais de 50 anos. E essa praia foi aberta ao público, não tem esse tempo todo, né? Mas a minha mãe sempre ficava muito feliz de receber na barraquinha de palha dela as pessoas para comer peixe frito e cachorro quente. Hoje isso se transformou num condomínio familiar. É prazeroso receber pessoas que vêm conhecer a Lagoa de Paranã. Apesar de ter vários lugares que são abertos ao público, mas sempre esse cantinho aqui é visitado por gente que vem de longe. Eu sou de Porto Seguro e vim morar em Linhares há 25 anos, mas aqui é a praia que eu amo, que é a praia de Água Doce, Linhares, e é um prazer turistar aqui em Linhares. Ah, Alda, com uma paisagem como essa, você está certíssima. Tem que turistar mesmo em Linhares. E quem não mora na cidade, precisa conhecer. Linhares tem mais de 69 lagoas, e entre elas a Juparanã, com a sua extensão de 38 quilômetros de extensão, recebe turistas do Brasil todo. E a gente, como Prefeitura e Secretaria, tem feito ações para trazer os empresários para estar fomentando o turismo nessa região tão rica. No centro da cidade também tem atrativos imperdíveis. O comércio de Linhares é diversificado e tem muitos empreendimentos que reforçam a estrutura do turismo, com ótimas opções para quem quer apreciar, por exemplo, a gastronomia local. Por falar na culinária daqui, o segmento também foi afetado pelo desastre ambiental de Mariana e vem se recuperando nos últimos anos. O restaurante Marilda Brasil, ele nasceu em 2010. Então a gente completou 15 anos, estamos indo para 16. E a gente tem uma especialidade bem específica de frutos do mar, moqueca, massa com frutos do mar. E com a chegada da lama na foz, né, do Rio Doce, nós sentimos muito a questão da diminuição do consumo de peixe. As pessoas tinham medo, lógico. Mesmo que a gente até falasse, olha, a gente não está com peixe da região, a gente pega de fora, né, da Bahia e tal, mas a gente sentiu drasticamente a diminuição do consumo de marisco, de peixe, devido ao medo mesmo do impacto da lama, que foi muito triste, né, foi muito ruim. E atingiu de verdade, atingiu muito. A gente percebe que hoje a gente tem um consumo bem melhor, principalmente da moqueca capixaba aqui na nossa região, no próprio restaurante. Hoje a gente tem um consumo bom de peixe, de moqueca, né? Essa é a nossa moqueca capixaba, com robalo, camarão, moquequinha de banana, pirão e arroz. Bom apetite. Obrigada. E com essa moqueca capixaba deliciosa, nosso passeio por Linhares chega ao fim. Agora, partiu Colatina! Pegamos cerca de 70 quilômetros de estrada e pronto, chegamos a Colatina. Depois de uma noite de descanso na Princesa do Norte, é hora de continuarmos nosso roteiro. O Rio Doce atravessa Colatina e tem influência direta na paisagem, na história e na economia da cidade.
Com o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, o município também foi afetado e, por isso, vem recebendo investimentos da Secretaria de Recuperação do Rio Doce para tentar superar os prejuízos provocados pelo desastre ambiental. Investimentos como a construção de uma terceira ponte de um hospital na cidade estão entre as ações de reparação. Outras obras refletem no fortalecimento do turismo por aqui, como asfaltamento de vias, que além de melhorar a qualidade de vida da população, facilitam o acesso a atrativos. Até quem não conhece Colatina sabe que a cidade costuma ser muito quente. Mas vocês sabiam que tem uma região no município em que as temperaturas costumam ser mais amenas e no inverno os termômetros marcam até perto de 10 graus? São Pedro Frio, chamada inclusive de Suíça colatinense, tem atraído turistas. E é por aqui que nós vamos passear, mas é no próximo bloco, não saiam daí. Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. Colatina, apelidada de Princesa do Norte, tem uma das economias mais fortes do Espírito Santo e se destaca como polo de desenvolvimento. E o turismo por aqui se fortalece a cada dia com novos atrativos para quem visita a cidade, que é famosa pelo calor. Chamam até de calortina, né? Mas aqui no município tem uma região que fica pertinho, a cerca de 40 quilômetros do centro, onde as temperaturas são mais amenas. A região de São Pedro Frio está a cerca de 600 metros de altitude. Em 2001, o governo do Espírito Santo sancionou a lei que criou a Rota de São Pedro Frio. Além de potencializar a divulgação aqui da região, ela contribui para a captação de investimentos e para o fortalecimento do empreendedorismo por aqui, o que também promove o turismo. Eu vivo aqui em São Pedro Frio há 69 anos, fui nascido e criado aqui. Uma região muito boa, sempre foi muito frio, um clima muito bom. E hoje eu fico muito feliz que as coisas estão melhorando, o progresso está chegando, as famílias, os produtores têm mais condições de investimento e mais vontade de investir. O seu Brás Bolsoni cultiva uva e morango e os turistas podem vir visitar. O morango tem colheita o ano inteiro e a uva é colhida de dezembro a fevereiro. Começamos o primeiro plantio em 2012, colhemos já em 2013. Fizemos uma alta produtividade, nos empolgamos, empolgação, e aí fomos crescendo os plantios, e agora a gente está estabilizado só nessa quantidade aí. Fazíamos 2 podas, estamos trabalhando com uma poda só, entendeu? Deficiente de mão de obra para a gente mexer, então está levando a gente a trabalhar só com uma poda. A união de esforços do governo do estado, instituições como o Sebrae, IFES e Incapé tem ajudado a fortalecer o turismo aqui na região e também, claro, os investimentos em infraestrutura. Acabou de ser feita a primeira etapa do asfaltamento aqui em São Pedro Frio e já vai começar a segunda com recursos da Secretaria de Recuperação do Rio Doce. Esse é um investimento já iniciado e já pensado há muitos anos. A princípio, 23 milhões que podem também ser suplementados dependendo da operação da obra. É uma obra para 2 anos e nós vamos fazer com que esses recursos sejam bem aplicados, bem fiscalizados, mas acima de tudo que essa região continue a ser uma região progressista, uma região bem desenvolvida. Aqui
Aqui na Sabores da Serra, a Luciene faz geleias artesanais de fruta, licores, pães caseiros, bolos, tudo que os turistas podem vir comprar. E ela tem planos de expandir o negócio e viver cada vez mais do turismo. É isso mesmo, Luciene? Exatamente, é isso mesmo. Eu tenho planos de ampliar o nosso atendimento também com cama-café, até o final do ano. Para o próximo verão a gente já está recebendo. E todas as delícias que você produz, Luciene, faz tudo com coisas, com ingredientes aqui da sua propriedade? Exatamente. A nossa propriedade, ela é uma propriedade de modelo agroecológico, né? Tudo é produzido aqui. Quando eu não tenho aqui, eu adquiro com os meus parceiros agroecológicos, né? É um empreendedor fortalecendo o outro. Exatamente. Gente, as framboesas cultivadas aqui na propriedade da Luciene, ó. A região está se desenvolvendo bastante e já tem até condomínio de casas sendo construído por aqui. Este aqui é um dos pontos mais altos de São Pedro Frio, a Serra da Cangalha, onde um mirante a 670 metros de altitude proporciona uma vista espetacular da região. E o Caçadores de Destinos de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o turismo em Colatina e em Linhares vocês podem conferir nas edições impressa e digital do Jornal A Tribuna desse domingo e ao longo da semana nas rádios Tribuna FM, Vitória e Cachoeiro e na Rádio Legal FM. Tem também Caçadores de Destinos no Tribuna Online. Acessem e confiram. E para curtir todos os destinos sensacionais que nós descobrimos pelo Espírito Santo, é só curtir as nossas redes sociais. O meu perfil no Instagram é Camila Rangel, com a letra K, e tem também os perfis TV Tribuna Jornalismo e Tribuna Online. É isso aí, a gente se encontra no nosso próximo destino. Até lá! Caçadores de Destinos. Patrocínio China Park Eco Resort. Lugar de gente feliz.